Glória a Jesus, povo de Deus, de novo com vocês, o pastor pregador Iosef José, o pregador Zé Cido, tá bom? E vamos nós à palavra de Deus. Mas primeiro vamos cantar este louvor aqui, junto com o pastor Josiel, amém? Muito lindo esse louvor, hein? Tua vara e teu cajado me consolam, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Oh, glória a Jesus. Vamos ler a Bíblia, amados. Aqui no finzinho da Bíblia, aqui, um capítulo só que escreveu este apóstolo, o Judas Tadeu. Amém? Então vamos nessa. Vamos aqui, meus amados. Mas como é que eu peço para os irmãos, para os amigos que me acompanham para fazer a leitura da Bíblia e primeiro não acha o livro? Mas já nós achamos. Espera lá. É que é um capítulo, não é? Tadinho, não é? Homem de Deus, apóstolo, não é? Com uma palavra abençoada para trazer para nós. Ficou registrado um capítulo. Será que foi só isso mesmo que Judas Tadeu contou para a gente? A experiência que ele teve? Ele viveu com Jesus. Glória a Deus. Mas enfim, vamos aqui ler. Tá bom? Muito bem, irmãos. Judas. Judas, irmãos. Mas vocês, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vocês, amados, edificando-vos a vocês mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhais misericórdias com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Ele deixa uma bênção aqui. A bênção pastoral, a bênção apostólica.
Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém? Amém. Livro de Judas. Livro de Judas, um capítulo. Que coisa. Oremos. Senhor Jesus, nosso amado e bom Deus. Senhor Jesus, nós temos estado, meu Deus, na tua presença. Isto também, Senhor, é uma maneira de dizer que queremos estar na tua presença. É difícil, meu Deus. É difícil. Moisés esteve ou presenciou a sua presença, meu Deus, e teve o seu rosto iluminado. O resplendor da sua glória deixou o rosto dele resplandecente. Por um momento só, por um momento transitório. Mas enfim, Senhor Jesus, a tua palavra para nós, meu Pai, é o mesmo que entrarmos na sua presença, meu Deus. Senhor, eu peço que abençoe grandemente a vida do nosso irmão, o Judas Tadeu. Ele nos trouxe informações aqui que os outros apóstolos não trouxeram, não sei por que não o fizeram. Mas ele nos conta até do livro de Enoque. Ele nos fala que Enoque trouxe palavras proféticas. Ele conhecia o livro de Enoque, mas o livro de Enoque foi perdido, foi descartado, foi jogado fora. Mas enfim, meu Deus, aqui estamos nós na sua presença, abençoando todos aqueles, ó Deus, que formam um laço de companheirismo comigo. E em teu nome, Senhor Jesus, eu os abençoo, Pai. Nos ajude, Senhor Jesus, a falarmos, meu Pai, aquilo, meu Deus, que muitos pregadores, a maioria deles não falam. E nem vão falar mesmo, porque tem medo que ocorra uma dispersação dentro da igreja por conta da membresia. Eles não querem perder números, eles querem que venham mais. Que venham mais, mas não para serem salvos, não para terem as suas almas aproximadas, apresentadas a ti. Não, meu Deus. São números de pessoas físicas e de pessoas que têm um conteúdo financeiro, um ganho financeiro, para dali. Enfim, meu Deus, louvado e engrandecido seja o seu nome. Continua operando maravilhas, meu Deus, em todas as igrejas. Porque, por bem ou por mal, tem feito bem para muita gente, para muitos jovens também. Eu te agradeço pela vida da minha família, meu Pai, e dos meus amigos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. É a palavra de Deus. O apóstolo aqui, amados, ele vem nos advertindo acerca dos falsos pregadores, dos falsos profetas, dos falsos anunciadores do evangelho. Eita lá, pastor, mas tem falso que anuncia o evangelho? É claro que tem. Claro que tem. Tem evangelho falsificado também, pastor? Tem, lógico que tem. Tem evangelho adulterado, pastor? Tem evangelho adulterado, lógico que tem.
Tem muitas religiões, pastor. Olha, só por dia é criado 178 religiões. Diariamente, no mundo, surgem 178 religiões. Daqui a pouco vai ter uma religião para cada um. Religião não leva ninguém a nada. Leva, sim, ao aprisionamento, ao confinamento. Está dizendo que a religião nos escraviza? Exatamente o que eu estou dizendo. Pastor, eu estou indo na igreja. Eu estou cantando louvores, orando junto com os irmãos ali, com a irmandade, em comunhão e tal. Esse negócio de irmandade, de comunhão, isso aí é uma gíria de uma tal denominação aí. Tá bom? Que irmandade, que comunhão. Vamos ter um laço de companheirismo? Vamos. De que forma? Lendo a Bíblia. Você lê aí onde você está, eu leio aqui onde eu estou. Mas como eu vou entender se não tem quem me ensine? O Espírito Santo te ensina. Ó, meus amados, vamos deixar de bobeira? Hã? Vamos deixar de bobeira? A Bíblia já é revelada para você. As palavras contidas aqui na Bíblia, o Velho Testamento você pula. Dá uma olhadinha lá só para conhecer as histórias que se passou na vida de muitos e muitos homens lá. Homens que eles seguiam a Deus sem saber nem o que estava seguindo. Não tinha Jesus? Jesus é a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Antes não tinha. E como é que fazia, o pastor? Como é que fazia? Todos se perderam? Todos se perderam, pastor? Não, não se perderam por causa da graça do Senhor Jesus. Que pela infinita graça do Senhor Jesus, o Senhor Jesus veio e os reconciliou com Deus. Eles estavam desreconciliados, estavam jogados aos léus. Como assim? O senhor está querendo dizer de quem? De quem que você quer que eu diga? Homens importantes? Que está aqui no Velho Testamento? E é Adão, e é Noé. Diz que o Enoque, ele foi o 7º homem aqui em cima da terra, aqui, que foi pregador, viu? O Noé foi pregador também. O Noé pregou 100 anos. Enquanto construía a arca, ficava pregando lá pro povo. Mas por que você está construindo esse imenso navio de madeira aí, ô homem? O que é isso aí? É uma casa? Não, isso aqui é um navio. Navio, ele nem sabia que era. Isso aqui é um barco. Um barco que vai flutuar. Vai flutuar onde aqui, homem? Aqui não tem rio perto. Aqui você está construindo um lugar alto aqui. Está arrancando, buscando madeira lá da casa do chapéu. E trazendo nos ombros, e trazendo de arrasto. E os seus filhos estão se martirizando aí. Quem está pagando salário para vocês fazer isso? Deus, digno é o obreiro do seu salário. Foi Deus quem disse, ele paga, ele sustenta. Complicado. Ele pregou. Olha, Deus me mandou construir um grande barco. E entrar para dentro deste barco depois de pronto. 126 metros de comprimento. 26 metros de largura. 14 metros de altura. 3, 4 côvados lá, compartimentos, andares, se você quiser chamar. E lá dentro tudo feito os compartimentos assim para comportar cada tipo de animal. Tinha elefante? Lógico que tinha. Tinha crocodilo? Tinha. E leão? Tinha. Como é que manda um leão vir, o leão e a leoa vir para dentro? Aquilo ali come a gente? Como é que pode um crocodilo? Tinha serpente? Tinha serpente? Claro que tinha. Tinha essas anacondas aí que diz que engole até bezerro? Tinha isso aí? Tinha. Vieram para dentro da arca? Vieram. Tudo que nós temos hoje é porque foram preservados. Os animais. Tinha gorila? Claro que tinha gorila. E os pássaros?
E os pássaros? Tinha 7 pares de pássaros, de todas as espécies de pássaros, de todos os gêneros de pássaros. Tinha urubu também, lógico. Lógico que tinha urubu. Tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tatu, tinha. Meu irmão, vamos parar com esse negócio de perguntar pra mim, porque eu sei que você tá perguntando. O que mais que tinha? Tinha tudo. Mas como é que um leão e uma leoa entrava ali direitinho ali para dentro da arca, subindo aquela rampa para entrar lá dentro e depois entrar lá no seu compartimento lá? E tinha que preparar alimento para ele, viu? Ô, pastor, e leão come o quê? Leão come só mato? Não, leão sempre comeu carne. Leão é carnívoro. E muitos animais ali eram carnívoros. Crocodilo é carnívoro, tudo mais. E como é que fazia? Havia uma matança de outros animais lá que servia de sustento para esses animais carnívoros. Tinha matança de animais lá dentro. Tinha, picavam as carnes e jogavam para os leões, jogavam para os crocodilos, jogavam para aqueles animais carnívoros. Animais do come mato. E tinha girafa, claro que tinha. Mas girafa com aquele pescoção, com aquela altura, tomava parte de um compartimento só. Não, ela tinha a gaiola dela, tudo preparado, projeto de Deus, arquitetura de Deus, medida de Deus. Deus falou tudo para Noé, a forma como deveria ser feito. É por isso que durou 100 anos para fazer, irmãos. Contam o fato ocorrido da Arca de Noé, mas existiu mesmo a Arca de Noé? Hoje em dia ninguém encontra nenhum graveto sequer, nem um gravetinho da Arca de Noé, nem os arqueólogos procuram, nunca acharam o vestígio da Arca de Noé. Diz que foi lá no Monte Ararates. Onde fica esse Monte Ararates? Fica em Israel? Claro que não. Fica na Arábia? Claro que não. Fica no Egito? Claro que não. Onde fica isso aí? Fica lá no Oriente. Pesquisa aí nos mapas aí, meu irmão. E não sobrou nada da arca, nada, nem um pedacinho de pau para contar. O pau apodrece, madeira apodrece com o tempo, né? Apodrece e acaba sendo. Então não tem mesmo. Mas como que entravam esses animais ferozes lá para dentro da arca? Com um anjo de Deus, um anjo poderoso de Deus, vinha guiando os animais ali. Tem que ser um anjo, irmão. Tem que ser um anjo, porque você mesmo, fisicamente, você não vai tocar um elefante lá para dentro, lá, não vai, você entendeu? Tem que ser anjo de Deus. Anjo de Deus guiando ali, dentro do poder de Deus, guiando todos para dentro da arca. Mas coube todos esses animais, essas espécies de animais que foram preservados? Coube? Olha, Deus já deu a medida exata e os compartimentos exatos para que realmente pudesse caber. Ei, escuta aí, nós estamos falando de Judas aí, o pregador Judas Tadeu, e agora nós estamos aí na Arca do Noé, precisa estar, né? Precisa estar na Arca do Noé. Para esclarecer alguns pontos, não é, meus amados? E a porta era central, assim, no meio, aquela porta larga para entrar os animais, era ali no meio da arca que ficava a porta. A porta era de 2 folhas ou era de uma folha só, de uma folha só? A porta ela se abria do lado com dobradiça ou ela se levantava? Como é que era? Bom, para começar, ela não ficava no meio. A porta ficava lá no fundo da arca, lá na beirada do fim, do lado direito. Do lado direito. Então os animais entravam e aí tinham que correr aquele corredor largo lá dentro, não é? 26 metros de largura, tem um corredor bom também lá dentro. E aí cada um no seu compartimento. Né? Mas para que tinha três andares, hein? 3 compartimentos? Então, os animais mais pesados ficavam embaixo aqui. E aí os animais, conforme mais leves... Tinha cavalo, tinha... Vamos parar de falar os animais que tinha? Os animais que nós temos hoje é porque foram preservados. Há quem diga que o dilúvio só acabou, só consumiu uma região daquele mundo lá, daquela atualidade. Era uma região, não era o mundo inteiro, não. É por isso que depois que acabaram encontrando gigante aqui nos tempos de Davi, no tempo de outras pessoas aí, de outros
de outros guerreiros aí, de outros personagens bíblicos aí. Acabou ali para aquele povo, aonde Deus olhou o pecado deles, a abominação que eles estavam fazendo. Tinha mortandade, assassinatos, tinham estupros, tinha tudo, prostituição, adultério, e casavam e davam-se em casamento. Jesus é que falou, hein? Jesus falou que casavam e davam-se em casamento. Como assim? Como assim casavam-se e davam-se em casamento? Olha, olha aqui, olha, eu tenho uma filha aqui, hein? Nossa, como você é grandão, rapaz, 3 metros de altura, 3 metros de altura. Então, ai, Jesus, agora eu vou ter que atender o telefone aqui. Deixa eu falar aqui que eu não posso atender agora, meus amados irmãos. Deixa eu avisar aqui que não dá para atender agora, sabe? Chamada de vídeo ainda. É meu sobrinho lá do interior. Oi, Leonardo. O tio tá falando aqui com os amados amigos e irmãos da Palavra de Deus. Eu tô fazendo uma gravação agora, viu, meu filho? Para ir no YouTube. Depois você assiste. Olha, mais tarde eu ligo para você. O celular da mãe? Oi, vai chegar hoje aí, tá bom? Lá para as 2 horas, 3 horas da tarde vai chegar. Que hora? Lá para as 2 horas, 3 horas da tarde. Ô, meus irmãos, me perdoa. Ô, Léo, o tio precisa desligar. Mais tarde eu ligo para você. Agora eu estou muito ocupado, tá bom? Então, é assim a vida, irmãos. A vida é uma continuidade, né? O pastor, tá falando da onde aí? Com quem? Pelo computador aqui. É tudo muito simples aqui, mas tem tudo, sabe? Tem tudo que precisamos, não é? Vamos lá, vamos ficar um pouquinho aí na arca do Noé. 3 compartimentos. Aí ia subindo os animais, cada um com seu peso ali, cada um ia pondo lá para cima. E caiu, como é que fazia para subir, andar por andar? Escadarias, né, irmãos? Tinha escadas. Mas animal subindo escada, e agora? Agora complicou, hein? Não complicou nada não, para Deus nada é impossível. Os animais sendo guiados ali, seguindo, entrando nos seus compartimentos ali. O pastor, mas o senhor já pensou do tamanho de um rinoceronte? Eu já vi em filmagens, né? Eles são grandes mesmo, o rinoceronte. Você já viu um leão de verdade? Já vi um leão de verdade, já vi. Já vi em circo, já vi em zoológico, já vi. É grande também, viu? Mas e o hipopótamo? Olha o tamanho do hipopótamo, pastor. Então eles ficavam lá no primeiro compartimento, lá embaixo, lá, elefante, hipopótamo, girafa, rinoceronte e outros animais de grande porte. E assim ia indo, irmãos, ia indo. E como houve o levante da arca? Porque Deus abriu as comportas do céu. Abriu as comportas do céu e choveu. O povo falou, aqui não chove, porque naquele tempo a meteorologia era completamente diferente da meteorologia que nós temos hoje, amados. Apenas um orvalho, diz lá Gênesis, lá no 4, 5 capítulo, diz que apenas um orvalho regava a terra pela noite toda, sabe? E umedecia a terra, fazendo então germinar as plantações. Mas era um orvalho, não tinha essa chuva torrencial que nós temos hoje, chuva de gotas, ou até mesmo granizo, ou trovões e relâmpagos, não tinha nada disso. Não tinha isso. Era uma meteorologia completamente diferente da nossa, irmãos, que eles viviam, sabe? E viviam. Não é? E como houve o levante da arca? Você quer saber que Deus não só abriu as comportas do céu, mas Deus abriu também os abismos. E aí subia água, irmãos. Subia águas por debaixo daquele enorme navio. Tadinho, hoje em dia, comparado aos navios que nós temos feito de aço aí, ele fica parecendo uma canoa, um barquinho. Mas para aquele tempo lá, 100 anos construindo um negócio só. E como é que faz? Tinha prego, tinha isso, e pregava daqui, não tinha nada de prego. Era tudo na base do encaixe. Era tudo encaixado, irmãos. Já pensou? E cortando, e serrando, com aquelas ferramentas rudimentares, e batendo, marreta de pedra, sei lá, uma dificuldade terrível. Mas Deus era com eles. Eles estavam fazendo a obra de Deus.
E além de fazer esta obra assim, material e física, irmãos, por muitos e muitos anos, ou 100 anos, irmãos, 100 anos ali, mas por que vocês estão fazendo isso? Eu já falei que eu estou fazendo isso porque Deus nos mandou. Noé falou assim, Deus falou comigo. Ô irmão, a forma que Deus falou com Noé, aí ninguém sabe. Ninguém sabe como é que foi a forma que Deus falou com Noé. Mas eu, como pregador, por revelação, vou falando para você. Deus falava na mente de Noé, falava tudo para ele, em sonhos também, não é? E falava com Noé, falava dentro dele, falava na mente dele. Falava como deveria ser feito, o que é que ele deveria pregar para aquele povo. E se esse povo decidisse entrar na arca, ia caber todo mundo? Se o povo decidisse crer em Deus, que haveria o juízo final ali, naquele momento, o fim do mundo, juízo final não, o fim do mundo, o fim do mundo de um território, o fim do mundo de um território, de uma região. Hoje em dia nós temos a América Latina, América do Sul, América do Norte, né? E nós temos continentes. Nós temos vários continentes. Temos o continente africano. O continente africano é muito grande, irmãos. Apesar que lá, sabe, é muito ruim de se viver, mas é um continente muito grande. Os grandes animais de grandes portes que foram preservados na Arca de Noé, eles habitam lá. Lá que quase não tem muita árvore, não tem muita mata, não tem muito tal, mas os animais habitam lá. A gente cheio de floresta grande aqui e não habita esses animais grandes aqui. Aqui não tem leão, aqui não tem elefante, aqui não tem girafa, aqui não tem rinoceronte, aqui não tem hipopótamo. Se tem é porque trouxeram aí para pôr em zoológico, aqui trouxeram de fora, mas aqui mesmo não tem. Aqui não tem, aqui tem tatu. Tem tatu, tem tamanduá, tem um monte de coisa aqui que é daqui mesmo. Mas, sabe? Então, irmãos, é difícil compreender o poder de Deus. Só cabe nós aceitarmos. Mas vão entrar certos pregadores no meio aí, e não é de hoje que eles já estão presentes. Ô pastor, mas eles estão aonde, hein? Estão aonde? Estão em cima do púlpito. Da onde que ele vai anunciar as palavras? As palavras de Deus não, hein? As heresias para você. Da onde? Mas eles abrem a Bíblia lá e lê. Lê, mas dá a interpretação conforme a teologia que ele estudou e dependendo a categoria de teologia que ele estudou. Tem uns que são treinados só para pegar escatologia, as coisas do fim do mundo. Tem uns que são treinados para pregar angiologia, coisas de anjo, só doutrinas de anjo. E anjo lá tem doutrina, meu Deus? Louvado seja Deus. Ô pastor, quem estava lá no monte com Moisés, hein? O senhor está pregando coisa com coisa aí? O senhor está sabendo que o senhor está pregando? Estou sabendo que eu estou pregando assim. Olha aqui. Quem estava lá no monte com Moisés? Anjos de Deus. Estava lá com Moisés. E Moisés via eles? Eu não via, não. Era a presença dos anjos de Deus que estavam ali. Quem escreveu ali os mandamentos naquela pedra ali? Foi o dedo de Deus? Não foi. Foi anjos. Foi anjo enviado por Deus, preparado para isso. Já incumbido das ordenanças de Deus. Foram muitas leis? Foi umas 10, 12. Mas, só que depois teve emendas. Moisés, que foi treinado lá no Egito, que tinha faculdade, que tinha tudo nas melhores escolas do Egito, conhecia tudo sobre um monte de leis. Aí ele falou, vou dar uma adaptada aqui. Aí ele começou a fazer emendas, que nem faz no Congresso Nacional, aí na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Senadores, que nem fazem, emendas. Cria-se uma lei, fala, mas essa lei aqui não é o suficiente ainda, viu? Ele achou que as leis de Deus, que Deus tinha dado naquelas 2 tábuas de pedra, não era o suficiente. E aquelas leis nem eram bem lembradas, sabe? Porque elas foram encaixotadas ali. Colocaram ali na arca, chamada Arca da Aliança, chamada Arca de Aliança, mas que aliança?
O povo não sabia orar, o povo não sabia nem a quem orar. Quem orava era só Moisés, porque falava com Deus. Na verdade, ele nem orava, ele conversava com Deus. Ele conversava com Deus, ele pedia as coisas para Deus. E como ele era líder ali, nosso Deus, ele salvou aquele povo, o povo dele. Ora, era o povo dele quando ele salvou. Tirou lá do Egito. Mas precisou 400 anos para o nosso Deus ver o sofrimento dos nossos irmãos? Não. Ó, irmão seu, irmãos meus não são, não. Na fé em Jesus, não. Israelita, judeu? Não. Eu os aceito como amados irmãos se eles aceitarem o Senhor Jesus, reconhecerem o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador e que Ele é Deus. Tem que falar que nem Tomé, Senhor meu e Deus meu. Mas isso depois que viu. Você creu porque você viu. Mas bem-aventurados são aqueles que não me verão e vão crer. Vão me chamar de Deus. Mas Jesus não é o nosso intercessor entre Deus e o homem, porque nós pedimos a Jesus e o Pai é que vai fazer a obra. Que Pai? Jesus é o Pai. Jesus é o único Deus. Só existe um trono no céu, onde está Jesus. E quando Jesus veio à terra, o trono lá ficou vazio? É claro que não. Deus preenche o céu e preenche a terra. Preenche tudo. Então, amados, muitos ficam perdidos nesse negócio aí. Eu oro e não recebo nada. E aí, o que está acontecendo comigo? Você está pedindo errado. Diz a palavra que o povo de Deus, eles erram por falta de conhecimento. Você sabia que tem um povo que Deus está tão desanimado com eles? Deus fica desanimado? Tá desanimado, no sentido de entristecido. Até o Espírito Santo é entristecido, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, amados, chegou um ponto que Deus falou assim para Moisés. Moisés vinha descendo lá do monte com as tábuas debaixo do braço, né? Quase assim, não sei se dá dando para vocês me verem aí na gravação, quase assim com as tábuas, uma debaixo de cada braço, imagina, tábua de pedra, aquilo era pesado. Então, irmãos, Deus disse assim, Moisés, falou na mente dele, falou, esse teu povo, Deus não chamou mais de povo dele, povo de Deus, que nem eu falei agora para vocês, bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Não, Deus não chamou mais eles de povo de Deus, chamou eles de povo de Moisés, falou, esse teu povo que veio lá do Egito, tá vendo? Moisés, ele falou, vou destruir, vou matar todos, não vai ficar nenhum. Ia matar quem? Ia matar criança, ia matar velhos, ia matar velhas, ia matar adultos, ia matar homens e mulheres, ia matar todos. Ia começar tudo de novo com Moisés. Moisés já tinha família, né? Tinha mulher e filho, apesar que estava afastado da mulher também. Por que ele não trouxe a mulher dele? Por que ele não trouxe a mulher dele? Não trouxe o filho dele? Os 2 filhos, né? Por que ele não trouxe? Você vê na Bíblia lá, só fala o nome dos filhos dele, aí depois, esquece. O nome da mulher dele também fala umas 2 vezes e esquece. O Moisés até casou de novo na caminhada do Egito. Ele falou, tô muito tempo sem esposa, sem mulher. Todo mundo tem mulher aqui, eu não tenho? A minha tá lá em Midian, lá na casa do chapéu. E eu aqui, eu não posso sair daqui, eu tenho que governar esse povo, eu tenho que cuidar desse povo. Deus falou, esse teu povo. Deus falou que esse povo é meu. Então muitos pastores, pregadores hoje, e os chamados apóstolos, isso e aquilo todo agora, eles estão tendo esse povo ali. Como é que dá a palavra para se dizer isso? Nossa, eu nem vou falar, senão eu vou ofender. Então, eles estão tendo esse povo sendo povo deles. Por isso que eles são ricos, porque é povo deles. Esse povo é que alimenta eles.
É povo deles. Não é povo de Deus. O povo de Deus é pouco. É pouco. Quanto? 144 mil só? Que é isso? Que conversa? Não. Não tô falando nada disso, não. Não tô falando números aqui, não. Mas todos os que seguem a homens, seguindo os seus dogmas, suas doutrinas, as doutrinas daquela denominação, daquela instituição, daquele negócio assim, olha, eu vou dizer para você, pasme, tá perdido. Como tá perdido? Eu tô indo na igreja para ser salvo. Tá perdido. Quer que alguém conte tudo da sua vida, bisbilhote a sua casa, fale dos teus filhos, das tuas filhas, fale da sua esposa, ou esposa, fale do teu esposo? Quer que alguém saiba aonde você senta, onde você deita, o que você come, o que deixa de comer? Abre a porta da sua casa, abre lá. Abre para você ver a sua privacidade e pro brejo. Como eu não posso receber visita? Olha, eu recebi tanta visita. E eu pensava assim, eu vou acolher. Hospedei na minha casa e dormiam, e comiam, e bebiam. Olha, mas depois falavam cada coisa de mim, porque eles viam todos os seus deslizes. Ah, mas de vez em quando o pastor fala alto lá na casa dele também. De vez em quando ele fala, cadê? Já fez a comida? Cadê? Já fez isso, aquilo? Cadê? E depois vai lá como santinho pregar no púlpito. Tem pastor que xinga? O quê? Tem muito. Lá na casa dele, ele xinga cada palavrão que você precisa ver. Será, pastor? Eu já ouvi. Pastor, como é que faz? Um jovenzinho chegou para mim e disse assim, eu estou falando o que Judas falou, hein? Que esses daí é que já estão aderidos, já estão dentro da igreja, tá bom? Não é lá fora no mundão, não, hein? Não vai procurar falso profeta, falso pregador e endemoniado lá no mundão, não. Tá bom? Lá eles se viram. Lá eles se entendem. Eles vivem na mentira, o pai deles é o diabo, é o pai da mentira. Então eles se viram lá. É dentro da igreja. Então, aí o jovem falou para mim, meninão de 12 anos, chegou para mim e disse assim, lá na cidade de Ariópolis, é pequenininho lá, mas sabe que tem umas igrejas bonitas lá, e por ser pequenininho daquele jeito, então lá, aí eu estava na casa do pastor lá, o pastor nem estava lá, só para você ter uma ideia, o pastor estava em Botucatu, com uma missionária, amante dele. Mas ninguém sabia, todo mundo via ele andar para lá e para cá com essa missionária, porque ele não levava a esposa dele. É porque ele disse que a esposa dele não tinha palavra, que a esposa dele não sabia cantar, que a esposa dele nem orava direito, então a missionária ela fazia tudo isso, então é por isso que ele levava ela de companheira. Aí ele perguntou para mim, pastor, mas o senhor tem visão? Eu falei, que visão, filho? Claro que eu tenho visão, não sou cego. Não, visão assim, de ver assim, de visão, porque o meu pai tem visão. Já faleceu já, tá? Já faleceu. Faleceu novo ainda, hein? Bem mais novo do que eu. Faleceu. Não vou dar nome nem detalhes aqui para não denegrir lá o ministério lá. Quem ficou no lugar. Eu falei, olha, eu creio que o seu pai tem visão sim, mas a visão do seu pai está toda voltada para a carnalidade, que nem o apóstolo Judas disse aqui, voltada para o mundanismo, voltada para os seus próprios deleites. Ele quer satisfazer a carne dele, tá bom? Você acha que ele vai querer ficar pregando aqui nessa cidadezinha assim, sendo que ele tem uma igreja lá em Botucatu, lá, rapaz, que é bitelona? O sujeito era tão ninja. Ninja, pastor? Eu quero dizer ligeiro, sim. Que ele tinha 3 tribunas lá em cima do púlpito. Tribuna é o lugar onde põe a Bíblia, viu? Púlpito é a região ali do altar, tá? E a tribuna. O púlpito ali. Não, ali é a tribuna, poxa. Então põe a Bíblia ali em cima. Só que ele tinha 3.
Tinha 3. 1, 2, 3. A do meio era só ele para pôr a Bíblia dele pregada ali. Visitante, outro pastor, outro convidado, isso, aquilo. Um pregava à esquerda, outro pregava à direita, tal. Né? Enfim, era aquele negócio e todo. Cantora vinha lá, era famosa, vai pra cima do púlpito, é famosa, já gravou até CD, vai pra cima do púlpito, toda endemoniada, ninguém nem sabia da vida dessa cantora aí, toda endemoniada, ela queria ganhar dinheiro, porque pagaram pra ela ir lá. Aí a irmã vai cantar, canta daquele púlpito ali, ou se não canta do púlpito de cá, porque o do meio é o do pastor. Tá lá até hoje ainda. Espero que tenha tirado os dois, porque púlpito tribuna do púlpito é uma só, não é mesmo? Então ele perguntou se o pai dele tinha visão. Tinha tanta visão que ele tinha um monte de revistas, depois descobriram, sabe? Sei lá quem descobriu, deve ter sido a mulher mesmo, sei lá que descobriu. O irmão, o cunhado dele, era pastor junto comigo, ele era pastor na cidade de Lençóis Paulista. Faleceu também já. Eu acho que desses caras aí, parece que só eu que estou vivo, já estou começando a ficar com medo, hein? Não medo da morte, mas medo de não estar aqui para pregar a verdade. Mas revistas pornográficas, lá guardado, lá, enfiado lá num lugar assim, engavetado lá em cima do guarda-roupa. Depois a esposa bisbilhotou tudo, vasculhou tudo e acabou. Nossa! Não, sexo explícito mesmo. Dessas revistas terrível mesmo. Então tinha lá. Tinha amante. Um irmão meu viu, ele não conhecia esse meu irmão, e viu ele, e esse meu irmão conhecia ele. Viu ele dentro de um ônibus, que ia de Botucatu para não sei aonde lá, disse que fazia missão e tal, abraçado com a moça lá. E ele com os par de filhos, com os 4 filhos lá, na cidade de Ariópolis. Se foi Avaré, os irmãos me perdoam, mas parece que era Ariópolis. E assim, irmãos, assim. Um outro pastor e pregador, então, olha, eu já tive meus deslizes, sabe? Mas os meus pecados estão todos aí esclarecidos na presença de Deus. O Senhor conhece a minha vida. Todos nós somos pecadores, né, irmão? Somos errantes, não somos? Não somos errantes? Ou você não erra? Erra, né? Talvez eu esteja errando agora em falar essas coisas para você. Mas aí teve um outro, já com mais idade do que eu. E pregava e sapateava e tudo, mas o homem já chegava com todo vapor. Todo mundo põe de pé aí, agora a igreja de pé, porque aí vamos, e sapateia daqui, sapateia de lá. Opa! Para um homem de quase 70 anos, o homem tá elétrico, rapaz. O homem tá todo avivado, rapaz. O homem cheio de poder, esse sim que é pastor. Tum, morreu. Logo deu um treco nele lá, morreu. Morreu do quê? Morreu do coração, lá parou o coração. Deu um infarto fulminante no sujeito, morreu. Mas como é que morreu? Parece que estava bom até ontem. Tava pulando, saltando aí, gritando, virando corrupio em cima do púlpito lá, e tome-lhe oração, e tá repreendido, nossa, e línguas estranhas, e tome isso, aquilo. Morreu. Mas como é que morreu? Não deu tempo de socorrer? Não deu. Caiu duro. Então deu um problema lá na instalação lá da casa dele, lá na eletricidade, na rede. Aí foi o eletricista lá dentro do forro lá, por cima do forro, da laje lá. Irmãos, há quem diga que tiraram um tambor mesmo, tamborzão mesmo, 200 litros aí. Tiraram o tambor. Cheinho. Como é que chama aquele negócio lá? Biotônico Fontoura. Parece que o biotônico Fontoura agora é sem álcool, né? Mas naquele tempo lá tinha álcool. O biotônico Fontoura para abrir o apetite.
biotônico. Então ele não se embriagava com pinga, nem com cerveja, nem com conhaque, nem com uísque, nem com vodka, nem com nada desse gênero aí, para não ficar esclarecido para todo. Então o que ele fazia para se embriagar? Ele tomava biotônico Fontoura, mas para ficar embriagado com biotônico Fontoura, tem que tomar uns 3 vidrinhos daquele lá, uns 3 vidros, para ficar meio muito louco aí, muito agitado, muito eletrizante, não é? E aí, irmãos, aquilo ali, sei lá, se engrossa o sangue, o que faz? É uma vitamina aquilo ali, sabe? Mas ele usava para fazer a cabeça. Descobriram depois esse mundo de vidro de biotônico Fontoura lá. Nem a esposa dele sabia. Quer dizer, às vezes sabia, falou, mas que tanto você compra biotônico Fontoura? Eu quero abrir meu apetite. Preciso, eu prego muito no púlpito, eu faço muita visita, eu ando pra cá, ando pra lá, e vou pro monte, e vou pra isso, aquilo, eu preciso estar energizado. Sai pra lá, Satanás! Tá bebendo? Cai fora daí do púlpito. Tá adulterando? Cai fora daí da igreja. Vai lá pro mundão lá fora, vai adulterar lá. E fica por lá. O demônio agora é seu companheiro. Vai lá. Tá mentindo? Até os cabelos? Cai fora da igreja. Cai fora. Ah, mas vai começar com esse negócio de exclusão de novo agora? Eu não estou excluindo ninguém, porque nem igreja eu comando. Já comandei, hein? Comandei. Tinha muitos membros, pastor? Tinha. Na igreja dos outros, onde eu era convidado para ir pregar lá. Porque na minha mesmo tinha... Na minha. Eu lá tenho igreja. Mas na igreja onde eu ministrava mesmo, o máximo que tinha era quando se fazia alguma festividade, alguma coisa assim, que vinha lá 100, 200 pessoas, 300 às vezes, né? Porque eu fazia essas coisas, fazia culto ao ar livre, fazia essas coisas aí, né? Pregava na rádio e essas coisas aí. Eu fazia de boa vontade, entendeu? Mas, para congregar ali junto comigo mesmo, ofertantes mesmo, que o que mais tinha lá eram coitadinhos lá que, às vezes eu que tocava comprar botijão de gás para muita gente. Acabou meu gás, pastor, e agora? Tá uma luta lá em casa, E a gente dava um jeitinho, entendeu? Mas é por isso que eu não sou rico. Conversa eu tenho. Papo eu tenho. Se eu quiser ludibriar alguém, tenho essa capacidade. Tenho. Já estive no Rio de Janeiro, tudo mais, fazendo cursos lá. Estive na sede lá, onde foi fundada lá pelo Paulo Leivas Macalão, lá em Madureira. Estive lá, sabe? Sentei lá, pregaram lá, eu ouvi lá, cantei louvor junto lá. Entendeu? Fiquei dias lá, hospedados lá, não paguei comida, nem dormida, nem nada. Estava tudo ali incluído ali. Foi a Casa dos Publicadores da Assembleia de Deus que hospedou nós lá. E nem era da Madureira, a Casa dos Publicadores da Assembleia de Deus é do Ministério do Belém. Então é esse balaio de gato aí. Mas eu ouvi falar que o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, eles eram amigos, assim, colegas, companheiros de pregação, de evangelismo pela Assembleia de Deus, com o Paulo Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão da Madureira, não é? Da Madureira. O filho dele está lá ainda, vivinho até hoje no Rio de Janeiro. Então eu tive para muitos lugares. Tem o cantor aí, o Paulo André, estava ouvindo ele agora. Falei, ó o Paulo André aí, ó. Paulo André, que já teve lá nos Gideões Missionários, lá que tem lá Santa Catarina, sei lá onde fica esse negócio aí. Eu sei que esse Paulo André aí é famoso ele. Ele é famoso, mas um dia ele esteve comigo numa rádio chamada Rádio Torre Forte. Ele estava lançando o CD Temente Teimoso, o título do CD. Então ele apareceu lá com aquela comitiva dele lá. Ele na frente, uns 4, 5 homens atrás ali, tudo junto com ele. Eu vi aquele arruaço lá na rádio, sabe? Eu ia dar uma palavra lá na rádio, lá tinha um horário lá de meia hora. Eu dou uma palavra nessa rádio chamada Torre Forte. E fica em Itacoaquecetuba, tá? Aí o Paulo André apareceu lá, fazer divulgação do CD também. Ele foi em muitas rádios, né? Fazer divulgação desse CD aí. Aí me apresentaram ele lá. Ô pastor, esse aqui é o cantor Paulo André e tal, que manda fogo no tentador, isso aqui, ele canta Valente Teimoso. Então, aí eu falei, prazer, hein, ô varão? Prazer. Eu falei, você sabe que eu tenho seu CD? Ele falou, não diga. Eu falei, tenho.
Tenho. Comprou onde? Comprei lá na rua Conde Sarzedas, lá. Comprei lá. Tá vendendo bem? Falei, bom, eu comprei, vi bastante gente comprando. Aí ele falou, Hugo, então, mas precisa divulgar mais. Ô, pastor, ora aí pelo nosso ministério aí da divulgação, porque nós estamos divulgando a palavra em forma de canção, pastor. Lá no norte, lá, olha, eu sou muito convidado, eu prego muito através das canções. Deus me dá canção, eu escrevo, prego. Sabe? Falei, muito bem, cada um Deus dá um dom, né? Cada um Deus dá um ministério. Aí ele me deu um abraço lá, sabe? Deu um abraço lá, e a paz do Senhor. Falei, a paz do Senhor, meu irmão. Agora, futuramente, ele foi consagrado a pastor, sabe? Ele estava até ministrando numa igreja em Campinas. Em Campinas. Ali perto de uma praça grande que tem lá no centro de Campinas, ali tem uma igreja lá da Assembleia de Deus. Ele estava ministrando lá, mas me parece que a coisa desgringolou, não deu muito certo. Ele é cantor, ele tem que ficar na dele, ele é cantor. Ele não é pregador. Ele não é pregador, ele não é pastor, ele é cantor. Mas muitos cantores aí quer dar uma de pastor agora. Você não vê o Kleber Lucas? Com aquela garra toda, com aquelas letras maravilhosas. Eu tenho um monte de CD aqui do Kleber Lucas. Você ouve ele ainda? Oh, mas tá desviado. Até na Macumba já foi. Foi lá no Candomblé. Sei lá o que foi fazer no Candomblé, mas foi lá. E agora não tá gravando mais música evangélica nem nada. Mas é talentoso, é instrumentista, é um grande compositor. E já cantou com muita gente aí. E eu tenho aqui, mas... Joga fora, mas eu não vou jogar fora, não. Vou lembrar dos tempos bons dele, né? Ezequias, quando recebeu a sentença de morte, ali no seu leito de enfermidade, estava morrendo com uma ferida tenebrosa lá, um câncer que estava comendo ele, nem da cama levantava mais. E era o rei, hein? Era o rei. Ele mandava ordem lá, fala que eu tô falando que é para fazer assim, que ali já estava tudo sitiado pelos inimigos. O exército assírio lá, sei lá, já tinha cercado tudo ali, né, para invadir a cidade. E o rei tá lá deitado, ai, e ainda por cima vem o profeta e entra ali, preciso entrar nos aposentos do rei. O rei, o profeta Isaías está aí e quer ver o rei. Deixa ele entrar. Sempre é bom ouvir um profeta, o que um profeta tem a dizer. Então fica todo mundo naquela expectativa. O profeta vai dizer uma palavrinha abençoada para mim, de prosperidade, de vitória. Ai, o profeta, deixa o profeta entrar. Aí deixou o profeta entrar, mas profeta que é profeta, ele fala o que Deus mandou e não fala o que aquela pessoa tá pretendendo ouvir, não. Agradar e massagear o ego dessa pessoa. Deixa eu tirar um mosquito daqui também, da tela. Então, meus amados, Isaías disse para ele assim, olhou para ele, falou, olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ia morrer quando? Ia morrer naquele dia, porque Deus quando dá uma sentença de morte tá. Que nem ele disse para aquele outro, louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e tudo que você tem granjeado, para quem será? Aquele homem ia morrer naquele dia. Lembra-te, Senhor, de mim, quando entrares no teu reino. Ia morrer naquele dia. Aquele ladrão da cruz lá. Eu, como pregador, tenho lá as minhas dúvidas se esse homem foi salvo. Mas Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que Jesus, ele foi embora, só que Jesus ficou aqui na terra. Até que seu corpo fosse ressuscitado por ele próprio, que é Deus. Ele ressuscitou dos mortos, mas como é que um homem se ressuscita dos mortos? Morreu, ficou 3 dias morto, e aí levanta e faz rolar aquela pedra. Aquela pedra não foi ninguém que rolou, não foi anjo que rolou, não. Ele se desfez daquelas faixas, porque eles enrolavam o defunto como se fosse uma múmia. Enfaixava tudo, ponhava lençóis, e punha aromatizantes e essas coisas todas, e depois engaveta lá dentro da... mas era uma sala enorme lá, onde foi sepultado lá, era uma sala... Que era uma sala, irmãos? Era um túmulo cavado na rocha. Era um túmulo cavado na rocha, cabia só o defunto. Mas tem uma cama lá, você vê isso em filme. Para de ver filme aí, desse negócio. Você vê esse filme?
Mas o corpo dele lá, assim, de comprido, cabeça lá pro fundo e os pés aqui para fora, mas ali cabia o corpo. Será? Olha, Jesus não é esse loiro de olhos azuis que os europeus quis empurrar aqui pra gente, principalmente os italianos e principalmente Roma. E pregam aquele ídolo, aquele Baal, aquele demônio lá na cruz falando que é Jesus. Aquilo ali é um demônio, meus irmãos. É um demônio. Não diga isso que você tá morto. Tá morto quem crê nisso. Tá morto quem crê nisso. Aquela cruz, aquela imagem ali pregada, ainda fazem questão de os artistas, né? Os artistas põem as feridas no peito, o furo no peito, põem as feridas no joelho. Engraçado que tá tudo bonitinho lá, só tá esfolado os joelhos e o... Mas você conhece essas imagens? Claro que eu conheço. Tem uma tão grandona lá, grandona, nem sei se existe essa palavra no vocabulário, grande, né? Tem uma tão grande lá numa igreja que eu conheço, que eu até frequentei, quando no tempo do catolicismo, no tempo da ignorância, na verdade, tá bom? No tempo da ignorância. E Deus não considera o tempo da ignorância, não. Ele joga fora no lixo, como diz uma cantora aí. Então, aí tem lá uma cruz enorme, do tamanho natural, assim, do tamanho natural, a altura do meu telhado aqui, a cruz, e aquela imagem lá daquele Cristo pregado lá na cruz, com direito à coroa de espinho, acho que nem coroa de espinho tinha, não estou muito bem lembrado mais, mas é o maior crucifixo que pode ser achado, pelo menos que eu vi. Fica lá na igreja de Santo Antônio de Barra Bonita, vai lá, tira uma foto aí, põe na internet aí, porque deve ser o maior do Brasil. Nunca vi crucifixo daquele tamanho não, viu? Então, e tá lá, aquele é um demônio, irmãos, aquele é um Baal, que não tem nada a ver com o nosso Jesus. Nosso Jesus é espírito, Deus é espírito, e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é olhando para aquele Baal lá, para aquele demônio que está lá. Ô pastor, pega leve aí, hein? Como pega leve? Já tô pegando leve. Desperta tu que dormes. Que é isso? Oh, mas eu tenho um aqui pendurado no meu pescoço, e agora? Arranca e joga fora. E a cruz? Na minha igreja, a primeira coisa que eu vejo lá na torre é a cruz. A cruz é um símbolo de maldição. É a arma que matou Jesus. Matou teu filho aí com uma metralhadora. Aí dá uma metralhadora para você. Tô guarda de lembrança que essa metralhadora que deu 30 tiros no teu filho aí. E ele morreu todo picotado. Guarda de lembrança para você lembrar teu filho. O jeito que ele morreu. Então guarda essa cruz aí para lembrar o jeito que Jesus morreu. Não tenho que lembrar o jeito que Jesus morreu. Ninguém fica questionando o jeito que os outros morreram, porque só Jesus. Só para falar que ele está morto? Olha ele aí, ó. Cadê teu Deus? Ó meu Deus aí. Aquilo ali é um demônio, hein? Aquilo ali é um Baal. Não olha para aquilo, não. Aquilo ali não abençoa a sua vida, não salva a sua família, não tira você dos problemas e nada, nada. E a prosperidade não está ali. Você, estou aos pés da cruz. Ai, meu amigo, não faz isso mais não. Não faz isso mais não. Eu sou devoto do santo, da santa tal. Eu estou perdido, pastor? Lógico que está. Só Jesus salva. Então, irmãos, é isso que o apóstolo Judas está querendo dizer para nós aqui. São profecias que não foram declaradas por muitos pregadores. Ele vai pregar isso aí lá na igreja, lá no púlpito? Vai nada, o povo corre tudo de lá e vai para uma igreja mais aconchegante, onde o seu ego possa ser massageado, onde se prega prosperidade, bênção, aqui você vai ser curado, vai ser... Que curado. Do tempo que você está na igreja, vamos ser amigos? Amigos que eu digo no termo de sermos sinceros um para com o outro. Você já presenciou um paralítico sair andando ali no culto?
Se for, me fala que eu preciso ir aí. Você já presenciou um cego de nascença que trouxeram lá e falou, eu não enxergava, nasci cego, eu como estou vendo agora não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Só Jesus, hein? Mas agora, no nosso tempo aqui, no nossos cultos, você já viu? Não. E um surdo? Você já viu? Eles nem fazem a prática que Jesus fazia. Jesus no surdo, ele enfiou os dedos dentro do ouvido do surdo e deu um brado, éfata, abre-te. E abriu o ouvido do surdo, destapou, começou a ouvir. Você já viu um surdo de nascença ouvir aí? Porque surdo é surdo e mudo. Porque se ele falar e não ouvir, ele fica louco. Agora, se ele só ouvir e não conseguir falar, fica louco do mesmo jeito. Então é surdo e mudo. Bom? Um cego. Já falei do cego? Cego de nascença? Cego de nascença, você já viu? Eu era cego, agora eu vejo. Já falei, né? Então. E um morto? Mas como é que faz para ressuscitar um morto ali na presença de todos que sirvam de testemunha? Tem que levar o morto lá, fazer corpo presente lá dentro da igreja. Que nem fazia-se antigamente na igreja católica aí. Leva o caixão lá, com o morto lá. Aí o morto está lá, aí o pastor lá, o cheio do poder aí. Poder das trevas. Cheio de iludir todo mundo. Manda ele fazer uma oração lá, falando, morto, levanta-te. Você aí, homem, levanta-te. Você aí, mulher, levanta-te. Jovem, te levanta-te. Como Jesus fez lá na cidade de Naim, lá, que levantou um jovem ali do seu esquife, ali do seu caixão. Modo de dizer caixão, né? Que era um lençol grosso ali que levava o defunto. Um jovem. Ele falou, jovem? Era jovem, hein? Era jovem. O que podia ter? Se ele chamou de jovem, devia ter uns 18, 19 anos. Ou menos. E a mãe dele estava indo sepultar o rapazinho. Agora, do que morreu, não sei. E a mãe dele ali chorando pela segunda vez. Primeiro foi enterrar o marido. E agora estava indo enterrar o único filho que tinha. Coitado da viúva. Jesus se compadeceu. Levanta-te. Você já viu algum morto ser ressuscitado nos tempos de que você é evangélico? E que é crente, que se diz cristão aí, tal, não sei o que, tal. E você, por acaso, não é? Sou sim, sou um protestante, sim. Sou um protestante. Sou um protestante por convicção, não por conveniência, viu? Mas você já viu? Você já viu um morto ser ressuscitado? Por causa da obra que estão fazendo? Do evangelho? Ressuscitar? Jesus disse que obras maiores faríamos, porque ele iria para o Pai e enviaria o Consolador. Iriam para o Pai. Então Jesus nos enganou falando que ia para o Pai. O Pai é ele. É claro que ele foi para o Pai. Ele foi para si mesmo. Nós aqui nessa terra, nós não conseguimos nos encontrar. Nós só vamos nos encontrarmos quando nos despirmos desta carne, dessa casca aqui, não é, dessa moldura, desse boneco de barro. Estou falando aqui porque Deus soprou nas narinas. Ou quando a gente nasce, dá aqueles tapinha no nenê, o nenê começa a gritar, a chorar. Não tem nada desse negócio de tapinha, não. Sei lá por que faziam isso. Mas hoje em dia o nenê já sai berrando, porque ele sai de um lugar escuro, úmido, porque ele fica dentro de uma bolsa d'água. Mas que fôlego que tem um nenezinho, hein? Ele respira pelo cordão umbilical ali da mãe, mas ele fica dentro de uma bolsa d'água, assim, uma bola d'água. Se você jogar um nenezinho no rio, ele não morre não, hein? Ele se esperneia ali, fica boiando, fica nadando ali, ó. Você não acredita, não? Faz uma experiência aí. Mas fica por perto ali, caso a sua fé não alcance isso. Tá bom? Para socorrer. Mas, enfim, louvado seja o nome do Senhor. Ô pastor, será que a gente precisa ouvir isso? Pastor, o senhor já teve problema? Claro que eu já tive problema. Ô pastor, dizem que o senhor até se afastou da igreja. Eu estou afastado da igreja. Eu estou incluído
naqueles 15 milhões de pessoas que saíram da igreja. 15 milhões? Sim, 15 milhões. Ou se não for mais agora. Que se afastaram da igreja, da instituição, porque estavam confinados, escravizados, fazendo aquilo que o homem mandava, as ordenanças daquela doutrina, daquele negócio. Olha, só Jesus na sua vida para você poder entender e ser liberto. Mas se eu ficar fora da igreja, eu vou para o inferno, porque o pastor disse para mim que a igreja é a arca. Tem lá os seus problemas, tem lá o seu mau cheiro, tem tudo lá, suas dificuldades, e balança para cá e balança para lá por causa do agito das águas, porque é o fim do mundo que está acontecendo. Não é o fim do mundo, é o fim de um continente. É o fim de um continente. Está querendo desmentir a palavra de Deus agora? Não estou desmentindo nada. Um continente. Um continente. Ou será que só israelitas, hebreus, sobreviveram? E as demais nações? Você sabe qual é o país mais antigo do mundo? É o Egito? Não. É a China, que é grande pra caramba? Não. É os Estados Unidos? Muito pelo contrário. Os Estados Unidos é novinho aí, quase que nem nós. Um pouquinho mais. É a Itália? Não. Fala logo quem é. É os africanos. Poderia ser, viu? Poderia ser. Porque até mesmo a mulher mais linda, que foi uma mulher muito amada pelo rei Salomão, ela era negrinha, pretinha. Veio lá da Etiópia, lá dos confins da África lá, mas ela era rainha lá. Aí como é que ela era rainha? O pai dela era rei, ela era solteira, ela era uma princesa, não tinha ninguém para pôr lugar, era filha única, tomou o trono. Riquíssima, trouxe um monte de riquezas. Ela veio de longe para conhecer a sabedoria de Salomão. Grande sabedoria tinha esse Salomão. Tinha por algum momento que Deus abençoou ele ali no começo da sua jornada com Deus para governar o povo de Deus. Governar o povo de Deus, irmãos. Esse homem falou, vou fazer um templo para Deus, porque meu pai já deixou aí os materiais aí, ouro, prata, não sei o que, e aquele de montão, de toneladas aí, para me construir um grande templo para Deus. Eu vou construir um templo para Deus. E agora, como é que se constrói um templo? Tem que ter aquelas pedras enormes. E aí, como é que fazia? Ia lá nas montanhas, lá nos montes, lá do lugar onde retiravam as pedras, e lá mesmo eles cortavam a pedra. Quem é que cortava a pedra? Multidões de escravos. E não cortava não para ver. Tome-lhe chicote. Tome-lhe... Batiam neles para fazer o templo de Deus, para cortar pedras. Não só cortar, depois tinha que arrastar essas pedras. Eram blocos grandes. E depois para levantar essas pedras, por pedra sobre pedra, para fazer aquele templo. Esse templo de Salomão aqui, que o outro me chama de templo de Salomão aí, isso aí, pelo amor de Deus, é uma lojinha, um negocinho ali. Não tem, aquilo ali não tem nada a ver com o templo de Salomão, não. Só o ouro que tinha dentro daquele templo lá que diz que Salomão construiu lá, poxa vida, dava para construir 500 templos desse aí. Só as riquezas que tinha lá. Então, ali escravos, foi muito sofrido. Muita gente sofreu, muita gente morreu esmagalhado por pedras. Por pedras, que as pedras voltavam para trás e esmagalhavam. Segurar como aqueles blocos de pedra? Segurar como? Morri esmagalhado. Não tem problema que morreu esse esmagalhado. Quantos morreu aí? Morreu só 100 agora. Pega outros 100 lá e põe no lugar. Pega uns mais fortinhos agora, hein? E vai. E vamos, empurra. E outros puxa. E puxa, e vai, e leva, e traz. Amigo. Aquilo ali foi uma escravidão, um martírio total para construir esse templo. E diz que a glória de Deus habitou ali. Diz que a glória de Deus desceu ali numa nuvem espessa de escuridão. E Deus lá habita em escuridão. Deus é luz. Onde a luz chega, as trevas dissipam. E os sacerdotes caíam pelo chão, e caíam todos deitados, tudo endemoniado. Mas não era o poder de Deus que eles caíam ali, que caía. Que sacerdote ela tinha poder de Deus? Pastor, presta atenção, presto atenção sim.
Estamos vivendo no tempo da graça do Senhor Jesus Cristo. Só Ele sim. Só Ele sim. Ele disse, falaram, você é rei aqui? Você está dizendo que eu sou rei. O meu reino não é deste mundo. Olha, ele declarou. Ele declarou. Mas quem escreveu isso aí? Que só Pilatos ouviu isso e Pilatos saiu falando para todo mundo lá. Ele falou que o reino dele não é deste mundo. E que mundo que é? Vai se saber. Se não é desse mundo, é de outro mundo. Mas onde está esse outro mundo? No céu. O reino de Jesus é o céu. Ele é o rei. O Senhor, rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças e deixai entrar o rei da glória. Quem são as portas? Somos nós. Que nego fala, mais teimoso do que uma porta, hein? É. Sabe aquelas portas que você bate, ela volta, bate, ela volta. Mais teimoso do que uma porta. Levanta, ó portas, as vossas cabeças e deixe entrar o rei da glória. Deixa entrar aonde o rei da glória? Entrar em você, ó porta. Ele vai entrar onde? Entrar em você. Entrar em mim. É perigoso ser pregador? Claro que é perigoso ser pregador. Ainda mais se for um protestante. Para te ser sincero, todos vós sois protestantes. Eu sou das Assembleias, sou da Deus e Amor, sou do Brasil para Cristo, sou não sei da onde. Eu já frequentei todos esses lugares aí. Fui até obreiro nesses lugares. Em um lugar eu fui diácono, em outro lugar eu fui presbítero, em outro eu fui pastor. Tá? Você foi consagrado mesmo? Lógico que eu fui consagrado. Por um círculo de pastores lá, aquele negócio todo que precisa ser feito. Derramaram o óleo na sua cabeça, desceu até pela minha testa aqui. Despejaram o óleo na minha testa. Foi consagrado, fui consagrado. Foi batizado com o Espírito Santo, glória a Jesus. Fui batizado com o Espírito Santo. Isso é verdade, não minto. Se eu estiver mentindo, que o Senhor Jesus, eu abro os braços, Ele me tome pelos braços e me leve agora para onde Ele quiser. E Ele achar que eu mereça. Porque cada um vai receber segundo as suas obras. Então estou falando a verdade e não minto. Para isso é que eu fui levantado, meus amados. Para vos pregar desta maneira. Olha aqui, eu ouvi falar que o senhor teve problema num certo lugar aí, até levou uma queda aí, que eu vou dizer para o senhor, hein? Mas eu nunca fui para o púlpito desconcertado, não. Uma vez me chamaram de pastor imprudente lá para uma pessoa que eu dei oportunidade lá, uma pessoa sem Jesus, sem nada, uma prostituta, mas que estava se passando de crente, né? Não é como Maria Madalena, não. Maria Madalena, vamos deixar de falar que ela era prostituta. Ela foi convertida, ela andava juntinho com Jesus, ouvia as palavras de Jesus. Lá, quando Jesus foi crucificado, ela estava lá junto, lá olhando lá, ver o fim de Jesus, as últimas palavras de Jesus. Ela acompanhou Jesus até lá, viu? E só podia aproximar-se do local da execução da crucificação só os mais chegados, os parentes que comprovassem que era parente mesmo, sabe? A mãe de Jesus estava lá, João, que acho que era primo, estava lá acompanhando. Os outros fugiram tudo. Eu não sei que João não tinha fugido ainda. João não fugiu. João estava lá. E tinha uma Maria lá que era Maria não sei das quantas lá, mas com outro nome acoplado, mas que era irmã da Maria, mãe de Jesus. Então, por conseguinte, seria tia de Jesus. E tinha Maria Madalena, mas quanta Maria que tinha, hein? Cadê a Suzana? Não estava lá? Cadê eu não sei quem não estava lá? Não, não estava. Essas daí eram mulheres ricas que ajudavam só com dinheiro na obra do Senhor Jesus. Né? Elas mandavam dinheiro, elas não saíam lá da casa chique delas, do palácio, da mansão delas, não. Elas falavam, Tó, envia lá para eles, fala que é para ajudar na obra. Fala para orar por nós lá. Tá, orar por mim. Era mais ou menos isso. Então, os soldados romanos, eles faziam um cordão de isolamento ali, no lugar da execução ali, sabe? Aquelas cruzes ali no chão, tá? Eram pregados ali no chão, tá bom? Eram pregados ali no chão. Jesus estava estraçalhado, louvado seja Deus. Muitos açoites, perdeu muito sangue, muita carne perdida. E
também o seu rosto muito inchado, seus olhos muito inchados. Quebraram os dentes dele, cuspiram nele. Enfiaram coroa de espinho que infeccionou e a cabeça dele ficou inchada. Jesus não é esse loiro de olhos azuis, não, que tentam empurrar em você. Para com isso. Cai fora disso, hein? Isso aí é um demônio, já falei para você. Jesus, nos critérios ali orientais, ali, lá do mundo que Jesus viveu, então tira-se a base dos outros, né? Tinha quase a mesma aparência, sabe? Tinha quase a mesma aparência. Então Jesus era assim, queimado ali da pele do sol. Só no deserto, ele passou 40 dias lá naquele deserto, um sol escaldante de 50 graus. Vê como é que queimou o rosto dele. E ele não andava com pano na cabeça, não, e vestido, andava só com a túnica mesmo, com a roupa dele, né, e com a sandália. Andava lá naquele deserto, ele não entrava em caverninha não para se esconder, para procurar sombra, não. Ele perambulando pelo deserto mesmo, entre cobras e escorpiões. E ainda mais o Satanás ali para vir tentar ele ali. O Satanás veio lá em espírito. Espírito maligno. Então, meus amados, ali o local da crucificação tinha aquele cordão de isolamento ali. Daqui ninguém passa, hein? Quem quiser assistir, assiste depois que levantar as cruzes. A hora de pregar aqui na cruz aqui, ninguém vem não, porque isso aqui vai ser um berreiro, vai ser um griteiro, principalmente para os dois ladrões. Há quem diga, o ladrão bonzinho, não tem ladrão bonzinho não. Ele também estava desfazendo de Jesus na cruz, viu? Os dois estavam desfazendo, sabe? Os dois estavam desfazendo. Estava duvidando do poder de Jesus. Os dois, não era só um não. Se você é mesmo Cristo, desce dessa cruz e tira nós também. O outro também falava, é mesmo. E depois, na hora que viu que a coisa não deu mais jeito, lembrou-te de mim. Não pediu nem perdão, hein? Falou só para lembrar dele. Não pediu perdão. Perdoa de eu ter matado gente, perdoa de eu ter roubado gente, perdoa de eu ter estuprado gente. Olha, eles foram condenados à morte de cruz, porque eram assassinos tenebrosos, homicidas, matavam, latrocidas, matavam e roubavam e matavam. Enfim, então, mas ali deram um monte de porrete. Pensa num porrete desse tamanho assim, pesado. Quebra a perna, quebra braço, quebra a clavícula, quebra o ombro, quebra tudo. Só deixa vivo, hein? Não mata ainda não, porque vai ter que morrer na cruz pendurado ali. Então quebraram. Olha como dói a quebradura. Como dói uma quebradura. Você que já teve uma quebradura, você sabe como dói. Como dói. E aí quebraram esses homens no porrete, ali no chão mesmo. Ali no chão mesmo. Tome-lhe porrete. Era um berreiro, era um griteiro. E aquele cordão de isolamento ali, aqueles romanos não tinha dó, não. Para começar, aquele povo lá não fazia parte da nação deles. Eles não tinham dó. Romano só respeita outro romano. Assim mesmo, até os que vocês chamam de São Sebastião aí, tô falando para vocês, irmãos católicos, era romano, era um soldado romano. Era um... como é que fala mesmo? Era um soldado da elite ali. Ele era um... Ai, pai, daqui a pouco eu lembro. Deixa pra lá agora, né? Mas ele tomava conta ali da porta do palácio, tomava conta ali até... Era um guarda-costa lá do imperador lá, tá bom? Do César lá. Era um tipo de um guarda-costa, assim. Né? Então, amados, eles não matavam, só mataram ele, né? Porque ele virou a bandeira lá, foi querer ser cristão, aí mataram ele. Então é isso. Mas os romanos, quando pegavam a gente de fora, que eles queriam massacrar mesmo quanto pudesse. E era um berreiro, um griteiro que você não imagina. Aquilo ali foi um espetáculo tenebroso. Jesus sendo pregado na cruz ali, todo martirizado, com coroa de espinho, deitado com a cabeça ali. Já tinha os buracos prontos assim. Depois levantava a cruz, pum, pregava naquele buraco, caía naquele buraco assim, como se fosse uma coluna que a gente fabrica hoje, ou uma estaca que a gente enfia no chão hoje, e dava aquele solavanco. Tuf! Nossa, o corpo fazia... E pregado ali... Põe dor nisso, hein? Põe dor nisso. E aqueles ladrões foram pregados ali, depois de todo quebrado, foram pregados e aquele corpo molengo na cruz lá, e ainda tiveram força para reclamar. Ainda, você é aí que salvou, salva-te, desce dessa cruz e tira nós daqui também. Não, Jesus não ia fazer isso. Aquilo que Jesus tinha para passar, meu irmão, eu e você não vai passar. Aquilo que eu tenho para passar, outro não vai passar no seu lugar, no meu lugar.
Aquilo que você tem para passar, outro não vai passar no seu lugar. Jesus sabia disso. Outro não iria passar no lugar dele. Ele disse, os que estavam comigo, nenhum se perdeu, para que cumprisse a profecia. Todos fugiram. Na verdade, fugiram. Não foi Jesus que falou, vocês podem ir embora, gente. Não, não foi. Foi Jesus que falou, não é a mim que vocês querem? Eu estou aqui, pronto, me leva, me prende, faz o que quiser. Mas esse daqui, deixa eles embora. Deixa eles embora. Só Pedro ainda que tentou dar uma de valente lá e quis encarar um soldado do sumo sacerdote. O homem era um gladiador. O Pedro era o quê? O Pedro era um pescador com uma espadinha desse tamanho assim e deu uma sei lá. Deu sem querer lá e ainda acertou a orelha do rapaz. E cortou a orelha do rapaz. Do soldado. E Jesus consertou ali. E falou para Pedro, não faz isso não, guarda tua espada aí e tal. Não mandou jogar fora a espada, não. Mandou guardar, tá bom? Não jogue fora a tua espada, guarda ela, tá bom? Mas não é para fazer essas coisas, irmãos. Não é para você usar a Bíblia aí para estar enganando o povo, não, irmão. Usar a palavra de Deus aqui, usar esses negócios para estar, sabe, enganando, irmãos. Ô, meu irmão, que é isso? Sai, cai fora do púlpito. É melhor para você, senão você vai cair duro, estatalado aí em cima, sem a salvação. Tá querendo ser Deus? Você foi constituído pregador por Deus? Foi? Pregue a verdade, mas se eu pregar a verdade, vai sumir todo mundo. Jesus pregou uma palavra forte lá em João capítulo 6, e ele falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ter parte comigo. Disseram, credo, que nojo. Levaram no pé da letra. Quem vai poder comer a carne desse homem e beber do sangue dele? O que esse homem está falando? Vambora. Começou aquela multidão que estava ali para ouvir a palavra de pregação. Foi todo mundo embora. Ficou lá os discípulos dele, lá, assim, meio assim. Vai e não vai também? Jesus até falou para eles, vocês querem ir também? Não, o caminho está livre aí, quer ir também vai. Teve um lá que disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Quem falou? Pedro. Vai saber se foi Pedro? Quem disse que foi Pedro? O Mateus falou que foi Pedro. O Mateus foi tirado lá de uma casa de câmbio, lá de uma casa de cobrar imposto, lá de uma... Enfim, Jesus até mudou o nome dele era Levi, né? Jesus faz nova todas as coisas, glória a Deus por isso. Então, amados, aí está a palavra, profetizado por Enoque, sabe? Judas Tadeu nos lembrou disso. Judas Tadeu nos lembrou disso, irmãos. Mas tem tanta coisa que ninguém sabe. Por que não sabe? Porque não é ensinado na igreja, não é ensinado os jovens a fugir da fornicação, da prostituição. O que tem de jovens aí se prostituindo e depois está lá pedindo oportunidade para cantar um hino, um louvor lá. E moças então, moças não vê a hora de acabar o culto ali para cair fora dali e trocar aquela saia lá e pôr um negócio mais deslumbrante, sedutor, né? Porque está falando aqui de sedução, né? Também. Entendeu? Complicadíssimo! Continuo sendo seu amigo, o seu irmão na fé, na seara do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Depois de ouvir tudo isso, pastor, nós vamos ficar tudo... É que nem o tal que já falaram, o tal do Jornal Nacional, conta um monte de desgraceira, tal, e mostra um monte lá de coisas ruins que está acontecendo, e depois, no final, o homem falou, uma boa noite. Uma boa noite. Como é que vai ter uma boa noite com uma desgraceira dessa que o sujeito tem em outros canais? Então tem uns que você não prestar atenção, se você não tomar cuidado, é capaz de sair sangue pelo visor do televisor aí. Eu nem assisto mais essas reportagens aí, tá bom? Mas enfim, Deus seja contigo. Amém? E graças a Deus por isso. Um abraço, meus irmãos.